Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur, sou tutor da área de leitura e produção textual no PIAP, atuo no campus Florianópolis e estou aqui hoje gravando este vídeo para vocês para falar sobre algumas regras de uso da vírgula. A vírgula que é um importante sinal de pontuação utilizado na nossa escrita, que tem uma função fundamental para o sentido que a gente quer dar para a nossa frase, para a nossa oração, para o nosso texto de modo geral. Então, antes de eu falar sobre o uso da vírgula, eu vou diminuir um pouquinho a minha imagem e vou ficar aqui no canto superior direito da tela, de modo que vocês consigam ver todo o conteúdo que eu trouxe para vocês nos slides. Só um minuto, por favor. Bom, pessoal, então eu começo com uma campanha publicitária que foi produzida no ano de 2008 pela ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. É uma campanha que tem como protagonista a vírgula. O vídeo dessa campanha está disponível no YouTube. Eu vou deixar para vocês o link do vídeo aqui na descrição dessa videoaula para que vocês possam acessá-lo. É um vídeo bem bacana e bem curtinho que fala sobre a vírgula. Aqui eu trago um cartaz com os seguintes dizeres. Vejamos, a vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito. Obrigado. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Então percebam, pessoal, que a vírgula ela é fundamental para o sentido que a gente quer expressar na nossa oração. Quando a gente fala de oração nos estudos gramaticais, nos estudos sobre a língua portuguesa, nós estamos falando de uma frase que gira em torno de um verbo, tá, pessoal? A gente está falando de uma frase que tem um verbo como núcleo. Então, vejamos o último exemplo. Na oração não quero ler, você tem um sentido que expressa um desejo negativo, né? Ou seja, você não tem o desejo de fazer a leitura. Já no segundo exemplo, quando a gente lê não, vírgula, quero ler, aí você tem justamente o sentido oposto sendo expresso, porque aí há sim o desejo afirmativo de querer ler alguma coisa. Então percebam que temos aí dois exemplos constituídos pelas mesmas palavras que estão posicionadas na mesma ordem, mas que expressam sentidos completamente diferentes uma das outras, né? Justamente pelo uso da vírgula. Então percebam que a vírgula é fundamental para o sentido que a gente cria na nossa frase. Aí um texto da campanha que eu trago para vocês. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4. 2,34. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Uma vírgula muda tudo. E aí, então, nós nos deparamos com esse questionamento. Mas, afinal, quando, então, devemos usar a vírgula? Então, para o encontro de hoje, pessoal, eu trago para vocês, acho que são seis casos de uso da vírgula. Deixa eu verificar. É isso mesmo. Eu trago 6 casos de uso da vírgula. Os 6 principais casos, os 6 principais
as 6 principais ocasiões em que vocês deverão usar a vírgula de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, pessoal, o primeiro caso diz respeito às enumerações. Então, sempre usamos a vírgula para separar enumerações de termos equivalentes em um enunciado, desde que não estejam unidos pelos conectivos e, nem, e, ou. Então, vejamos o exemplo. Carlos, Pedro e Ana reformaram a casa toda. Percebam aí, então, que eu estou enumerando pessoas, enumerando todas as pessoas que participaram da reforma da casa. Eu primeiro falo o nome do Carlos, depois o nome do Pedro, depois o nome da Ana. Percebam, pessoal, que eu usei uma vírgula para separar Carlos de Pedro, porque eu enumerei 2 pessoas, e quando eu enumerei a terceira pessoa, que é a Ana, eu não usei a vírgula, mas percebam que há ali um conectivo, que é a palavra e, né, que está justamente cumprindo essa função que a vírgula tem de separar termos que estão sendo enumerados. Depois ali, na segunda oração, né, quando eu tenho pintaram os cômodos, trocaram as janelas, rasparam o assoalho e depois puseram à venda, nesse segundo período, né, porque temos aí várias orações, neste período, pessoal, percebam que eu uso a vírgula para separar as enumerações que eu faço com relação às ações realizadas por Carlos Pedro e Ana. Então, o que Carlos Pedro e Ana fizeram? Primeiro eles pintaram os cômodos, depois trocaram as janelas, depois rasparam o assoalho. Olha, eu estou enumerando uma sequência de ações. E daí, antes de eu enumerar a última, né, como eu vou finalizar a minha frase, percebam então que eu uso essa estratégia de trocar a vírgula por um e, né? Então, este é um dos exemplos mais clássicos, tá? O caso em que a vírgula é usada para separar enumerações, tá bom, pessoal? E fiquem atentos a esta observação. Se você usa a vírgula, ou melhor, se você usa a palavra e, o conectivo e, não há necessidade de usar a vírgula. Geralmente a gente, antes de enumerar o último elemento, a gente substitui a vírgula pelo e, para finalizar o nosso período. Se os elementos da enumeração constituem o sujeito do período e estão antepostos ao verbo, não se emprega a vírgula após o último elemento. Então, essa informação ela é importante, né? Vejamos o seguinte exemplo. O branco, o amarelo, o laranja e o rosa são as cores mais usadas no verão. É justamente disso que eu acabei de falar com vocês. Antes de você citar o último elemento que está sendo enumerado, você usa o e ao invés da vírgula. E percebam, pessoal, aí no caso, que não se deve usar a vírgula depois do último elemento enumerado, tá? Quando este anteceder o verbo. Porque aí, pessoal, se você usasse uma vírgula depois da palavra rosa, você estaria separando sujeito de predicado, tá? O que é o sujeito da frase? É o termo sobre o qual se diz algo, né? Então, no caso, quem são as cores mais usadas, ou melhor, quais são as cores mais usadas no verão? As cores mais usadas no verão são o branco, o amarelo, o laranja e o rosa. Então, percebam que aí esse termo, o branco, o amarelo, o laranja e o rosa, esse termo é o sujeito da oração. E por ser o sujeito, ele não pode vir separado do verbo principal dessa oração por meio de vírgula, tá? Não cometam esse erro, então, porque sujeito e predicado são os termos básicos da estrutura das orações na língua portuguesa. E, por isso mesmo, por regra, não vêm separados por vírgula, tá bom? Pessoal, aqui uma observação importante, né? Por que esse vem, né? Que vem do verbo vir, por que ele aparece aí marcado com acento circunflexo, né? Qual que seria a diferença de ele vem para eles vêm?
é justamente o uso do acento, tá? No caso, na terceira pessoa do singular, se eu dissesse ele vem, eu não precisaria usar o acento circunflexo, mas aí como eu digo eles vêm, eles quem, né? O sujeito e o predicado, que são os termos básicos da estrutura das orações da língua portuguesa. Então, eles vêm. Por se tratar da terceira pessoa do plural, eu devo usar então o acento, tá? Bom, vamos para o segundo caso. Para marcar um aposto ou vocativo. Pessoal, o aposto, ele geralmente tem um caráter explicativo, tá? Por exemplo, se eu digo assim, Florianópolis, vírgula, capital turística do sul do país, vírgula, atrai muitos turistas no verão. Então percebam que aí, quando eu digo Florianópolis, vírgula, capital turística do sul do país, vírgula, percebam que esse capital turística do sul do país, ele explica o termo anterior. Ele nos traz uma informação sobre o que é Florianópolis, sobre a característica de Florianópolis, de ser uma capital turística. Então percebam que o aposto, pessoal, por se tratar de um termo explicativo dentro da oração, ele deve então vir separado por vírgulas. E um outro caso em que deve ocorrer o uso da vírgula é para separar o vocativo do restante da oração. O vocativo, pessoal, ele se refere geralmente a uma evocação, a um chamamento, tá? Então, quando eu evoco uma pessoa no meu enunciado, é preciso que essa pessoa a quem eu evoquei, é preciso que ela esteja separada dos outros elementos por meio da vírgula. Vejamos os dois exemplos que eu trago aqui para vocês. João, vírgula, preciso de você aqui. Então percebam que há um chamamento aí, né? Eu estou evocando João. João, vírgula, preciso de você aqui. Então, neste caso temos um vocativo e a vírgula foi usada justamente para separar o vocativo do restante da oração. E no segundo exemplo, quando eu digo João, vírgula, o professor, vírgula, leciona aqui há muito tempo, né? E percebam que eu uso esse A com H justamente porque eu estou indicando tempo transcorrido, né? Então, João, o professor leciona aqui há muito tempo. Percebam, pessoal, que quando eu coloco o professor entre vírgulas, eu estou explicando algo sobre o termo anterior, no caso sobre João. Estou explicando quem ele é, não é qualquer João, é João, o professor. Então aí temos um caso de aposto, né, que serve para explicar, para caracterizar, e por isso deve vir separado dos outros elementos por meio da vírgula. Em geral, antes de adjuntos adverbiais, sobretudo quando estão antepostos ao sujeito da oração. Pessoal, quando a gente fala de adjuntos adverbiais, nós estamos falando de expressões que indicam circunstâncias, tá? Podemos designar diferentes circunstâncias. Pode haver a circunstância de modo, circunstância de tempo, circunstância de lugar. Mas a essas expressões que indicam circunstâncias de modo geral, nós chamamos então de adjuntos adverbiais. Vejamos os exemplos para tentar entender melhor. Então ali no primeiro caso temos com rapidez, vírgula, terminou a tarefa de casa. Pessoal, percebam que esse com rapidez é uma expressão que indica uma circunstância de modo, né? Eu estou falando acerca do modo como ele terminou a tarefa de casa, né? Estou dizendo que ele fez a tarefa com rapidez. Eu poderia usar uma outra expressão, mas quando eu uso com rapidez, eu especifico, né, o modo como ele realizou essa atividade. Então, por esse motivo, essa expressão tem que vir separada do restante da oração por meio da vírgula. E ali no próximo exemplo, temos um adjunto adverbial de tempo. Né? Olhem só, à noite, vírgula, iremos à festa de formatura. Tá? Então, percebam que aí esse à noite, ele expressa circunstância de tempo,
né? Eu estou falando de quando será essa festa de formatura. Então, por esse motivo, essa expressão deve vir separada do restante da oração por meio do uso da vírgula. Bom, pessoal, para separar orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Não se assustem com os nomes, tá? Alguns podem ter dificuldade com esses nomes difíceis da área de língua portuguesa, como oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial, mas esses conceitos eles não são tão difíceis assim. Toda vez que vocês ouvirem sobre uma oração adjetiva, pensem numa oração que cumpre a função de adjetivo. O adjetivo não é aquela classe de palavras que serve para caracterizar os seres em geral, aquela classe de palavras que atribui uma característica aos seres. Então, aí, quando a gente fala de oração adjetiva, estamos falando de uma oração que cumpre a função de um adjetivo, ou seja, de uma oração que caracteriza algo ou alguém. E a oração subordinada adverbial é justamente a oração que cumpre a função de advérbio, ou seja, é aquela oração que expressa uma circunstância. Pode ser uma circunstância de causa, de consequência, de proporção, de condição. Mas o que é importante para vocês, pessoal, é pensarem que a vírgula ela cumpre uma importante função de separar as orações dentro dos nossos períodos. Vejamos como isso ocorre por meio dos exemplos, tá? No primeiro caso temos os jogadores de futebol, vírgula, que estão em férias, vírgula, voltarão ao treino. Pessoal, esse que estão em férias é uma oração adjetiva, tá? Primeiro, por que ele é uma oração? Porque temos um verbo aí, o verbo estar, né? Então, que estão em férias. Temos uma oração que tem como núcleo um verbo, e percebam que essa oração está atribuindo uma característica para os jogadores de futebol, né? No caso, ele está explicando que os jogadores estão de férias, né? Então, para separar essa oração do restante da frase, foi necessário usar a vírgula. Se não houvesse essa vírgula aí, o sentido da frase já mudaria, tá? Se eu dissesse sem o uso da vírgula, os jogadores de futebol que estão em férias voltarão ao treino, percebam que aí eu não estaria falando de todos os jogadores de futebol, mas eu estaria restringindo o meu sentido, eu estaria falando apenas dos jogadores que estão em férias. Então percebam que a vírgula ela é fundamental, tá, pessoal? Justamente para o sentido que a gente quer expressar. Ela não marca simplesmente uma pausa, né? Ela cumpre funções sintáticas muito específicas. No próximo exemplo, faltou ao trabalho, vírgula, porque estava muito doente. Né? Então percebam que aí eu tenho uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial de causa, né? Causal, e ela e no caso ela dá a causa para eu ter faltado no trabalho. Então, por esse motivo, eu precisei usar a vírgula para separar essas orações dentro do meu período. E no último exemplo, temos se terminar antes de todos, vírgula, será dispensado mais cedo. Olhem aí a condição, né? Mais uma vez, uma oração subordinada adverbial condicional, né? Que expressa condição. E aí a condição é justamente essa, né? Se terminar antes de todos. Então, para que o sentido da minha frase fique expresso de um modo claro, de acordo com a norma padrão, é necessário, então, eu usar essa vírgula para separar as diferentes orações dentro do meu período. Bom, pessoal, aqui a gente tem também o caso das orações coordenadas, né? A gente pode ter as orações subordinadas, que são aquelas orações dependentes, que dependem umas das outras para fazer sentido. Existem as orações coordenadas, que são as orações independentes, né? Que não dependem sintaticamente umas das outras. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se eu digo assim, fui à praia e visitei meus tios.
fui à praia e visitei meus tios. Então percebam que aí eu tenho duas orações, mas essas duas orações elas são independentes. Fui à praia, visitei meus tios. Né? Elas fazem sentido completo, mesmo estando independentes uma da outra. Agora, e percebam que essas duas orações, fui à praia e visitei meus tios, percebam que essas duas orações elas estão ligadas por meio de um conectivo, que é a palavra e. Né? Mas se eu dissesse assim, quero que você volte logo da praia. Quero que você volte logo da praia. Aí eu tenho duas orações. Primeiro eu tenho a oração quero, né? E a segunda oração que eu tenho é que você volte logo da praia. Mas percebam que essas orações elas não são independentes. Elas precisam uma da outra para fazer sentido. Elas necessitam uma da outra para fazer sentido. Quando eu digo quero que você volte logo da praia, esse que você volte logo da praia, ele é o complemento do quero. Né? Quero o quê? Que você volte logo da praia. Então percebam que aí, pessoal, eu tenho um caso de oração subordinada, porque as orações elas dependem sintaticamente umas das outras, tá? Então aí no caso das orações coordenadas, que são justamente essas orações que têm um conectivo, né? É para ligar, para unir, para costurar as duas orações. Nestes casos, pessoal, deve-se usar vírgulas, tá? Mas percebam que, com exceção das aditivas, então é o que eu já falei para vocês do conectivo E. Quando eu uso o conectivo E, muitas vezes não há necessidade de eu usar uma vírgula, né? Porque o E já cumpre essa função de substituir a vírgula. Vejamos os exemplos. Participou do evento, vírgula. Fez a sua palestra e foi muito aplaudido pela plateia. Então percebam que a primeira vírgula aí, ela está substituindo o E, né? Porque aí eu estou adicionando informações, né? Primeiro eu disse que a pessoa participou do evento, depois eu disse que ela fez a sua palestra, tanto que eu poderia dizer muito bem, participou do evento e fez a sua palestra, né? Mas como eu já vou usar um E ali para concluir o meu período, então recomenda-se que você use uma vírgula para separar essas duas primeiras orações coordenadas, que são chamadas de assindéticas justamente por não terem um conectivo, né? Então aqui entre as duas primeiras orações não há um conectivo, há uma vírgula, e essa vírgula é essencial para separar então essa oração que a gente chama de coordenada assindética. E aí no último caso, não foi à aula, vírgula, mas copiou toda a lição do dia. Aí a gente tem um caso de oração coordenada sindética, porque aí sim há o uso do conectivo. E percebam que a vírgula ela foi fundamental para separar então essa oração coordenada sindética, ou seja, antes do mas eu coloco uma vírgula para separar essas orações, né, para mostrar que são duas orações distintas. Então não foi a aula, vírgula, mas copiou toda a lição do dia. E percebam que o mas aí ele traz uma ideia de oposição, tá, pessoal? E no último caso, para separar o nome do lugar nas datas e nos endereços. Exemplo, São Paulo, vírgula, 15 de janeiro de 2008. Esse é um dos casos, acho que mais simples, né? Ninguém tem dificuldade de saber que quando a gente precisa escrever uma carta ou um documento, né? Geralmente quando a gente vai escrever o lugar e a data, a gente separa o lugar e data por meio de uso da vírgula. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu sei que é desafiador muitas vezes compreender esses conceitos gramaticais. Muitos desses conceitos, inclusive, exigem de vocês a mobilização de uma série de conhecimentos que vocês adquiriram aí, ou não, ao longo do ensino fundamental e médio. Mas eu espero que com essa aula vocês tenham entendido melhor a importância do uso correto da vírgula. Espero que tenham entendido, se não todas, pelo menos algumas situações em que a vírgula deve ser usada de acordo com a norma padrão. Muito obrigado a todos, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.